Olá pessoal de novo, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no meu canal. Meu nome é Diogo Rezende, eu sou mestre em artes cênicas, sou professor de teatro e a minha área é justamente voltada ao ensino da atuação aos alunos, né? Ensinar os atores a atuar. E no vídeo de hoje, gente, eu queria falar um pouco para vocês do que significa uma aula de teatro. Assim, quem me segue aqui no meu canal há um tempo já sabe o que eu quero dizer com aula de teatro. Todos os vídeos que eu faço aqui em relação ao teatro, né, são basicamente falando de como atuar. Então, a pessoa que me conhece já tem uma ideia, já sabe o que eu quero dizer com isso. Mas, recentemente, eu comecei a dar aula para várias turmas novas, sendo a grande maioria dos alunos crianças ou adolescentes. E eu tô percebendo que a noção do que seria uma aula de teatro, para a maioria das pessoas, não é a noção que eu tenho de como é uma aula de teatro, de como eu dou uma aula de teatro. Porque vamos pegar primeiro outros exemplos de outros tipos de aula. Da área de artes mesmo. Vamos pegar uma aula de dança, né? O aluno que entra para a aula de dança, ele entra sabendo, normalmente ele entra, enfim, não sabendo dançar e ele entra para aprender a dançar, uma aula de dança, né? E ele sabe que para aprender a dançar, o professor vai passar alguns exercícios, não sei o que, ele vai ter que fazer os exercícios bonitinho. E depois, quem sabe, no fim do ano, no fim do semestre, o professor talvez monte uma cena com eles, de dança, e eles vão apresentar, né? Depois ele continua fazendo a aula, enfim. Ou aula de violão. A pessoa que entra na aula de violão, teoricamente não sabe tocar, ela está entrando para aprender a tocar, é isso que eu tô querendo dizer. E ela sabe que ela também vai fazer exercícios que os professores vão passar, o professor, né, ou a professora vai passar. E a partir desses exercícios, bem aos poucos, ele vai aprendendo a mexer no violão, aprender a controlar o violão, tocar o violão. E só depois também ele vai talvez apresentar alguma coisa com a turma, depois de já saber minimamente como mexer num violão. Isso aí também vale para pintura, vale para teclado, vale para bateria, vale para violino, enfim, qualquer outra área de arte. Por que aula de teatro o pessoal não acha que vai ser assim também? E essa é uma pergunta sincera. Por quê? Eu não sei. E o que eu quero dizer com isso? Porque, sei lá, no mínimo, assim, colocar no mínimo 80% dos alunos que entram para fazer aula de teatro comigo entram achando que ou eu vou montar peça com eles, e não é montar peça lá na frente, é começar montando peça e a aula de teatro vai ser isso, montar uma peça e apresentar. E montar peça ainda no sentido de marcar os atores, você entra aqui, sai ali, fala assim, fala desse jeito, bem tudo marcadinho, é isso. Ou que eu vou ficar meio que brincando com eles, né, fazendo vários joguinhos até o tempo da aula acabar e depois tchau. Ou meio que os dois juntos também, né? Que eu vou montar peça com eles e de vez em quando a gente vai fazer um joguinho ali no meio, pra brincar. Sendo que, gente, aula de teatro é a mesma coisa que essas outras aulas que eu dei exemplo. Ou os alunos deveriam pelo menos saber que seria a mesma coisa, né? Porque eles sabem que essas outras aulas são assim. Pelo menos a maioria já sabe. Só que eles acham que a aula de teatro é diferente. Será que isso é algo cultural? Isso de meio que talvez menosprezar a aula de teatro e a questão do professor de teatro? Porque assim, para quem tá me conhecendo agora, né, a partir desse vídeo, como é que é uma aula de teatro que eu dou?
Assim como na aula de violão o professor ensina a tocar violão, na aula de teatro eu vou ensinar os alunos a atuar. É isso. Isso é uma aula de teatro, para mim, que eu dou. Eu vou ensinar os alunos a atuar. Eu não vou nem focar em montar peça com eles e nem ficar brincando com eles. E quando eu digo brincando com os alunos, eu quero dizer tipo, por exemplo, um pai que coloca o aluno na aula. Eu vou colocar a minha filha lá. Daí ela vai brincar um pouquinho, vai ajudar ela a se soltar, o professor vai ficar fazendo vários exercícios assim, né, brincando com ela, depois eu vou lá buscar ela. Meio como se fosse distrair o aluno. Sendo que da mesma forma que um professor de violão tem o objetivo final de ensinar o aluno a tocar o violão, é para isso que serve a aula de violão, o meu objetivo como professor de teatro é também ensinar os alunos a atuar. Ensinar teatro para os alunos. Não é só brincar. Eu também tenho um objetivo com a aula que eu dou. Ninguém entra na aula de violão achando que o professor vai só brincar com os alunos. É quase um absurdo até eu falar isso. Porque todo mundo sabe que não é assim. Ou uma aula de teclado. Nenhum aluno em sã consciência, ou pai em sã consciência, coloca o aluno na aula achando que, vou colocar meu filho na aula de teclado para o professor ficar brincando com ele. É até meio sem educação falar isso, né? Tipo, porque óbvio que o professor na aula de teclado não vai ficar brincando com o aluno. Ele vai ensinar o aluno a tocar o teclado. Tem aí um grau de seriedade na aula, sabe? Tipo, a aula é séria. É um professor ensinando o aluno a mexer nesse instrumento. O aluno não vai ficar brincando. E eu sinto que essa seriedade tem em relação à aula de teatro. De novo, gente, na maioria dos casos, sabe? Lógico que tem exceção. Mas daí que tá, eu não sei se isso é algo cultural, eu não sei se isso é algo de cidade pequena ou em cidade grande também tem essa noção, essa ideia de que a aula de teatro é ou brincar ou montar peça só. E eu acho que isso vem de uma noção de que atuação não dá para ensinar. O máximo que se dá para ensinar em atuação é o diretor falar, faz assim, e o ator tentar imitar o diretor. Eu acho que isso vem de um desconhecimento cultural mesmo, de que a atuação dá para ensinar, assim como violão dá para ensinar, assim como dança dá para ensinar, assim como pintura dá para ensinar, assim como teclado dá para ensinar, assim como violino dá para ensinar, assim como bateria dá para ensinar, assim como qualquer outra arte dá para ensinar. Eu acho que vem de um desconhecimento mesmo, sabe? Cultural. E eu fico tentando pensar, mas da onde, por que que vem? Por que vem esse desconhecimento? E talvez também por causa dessa mentalidade, né? De que, porque, enfim, aquele ator já tem facilidade, então ele serve para atuar. Aquela pessoa não tem facilidade, então ela não serve, meio que simplesmente assim. Sendo que, na verdade, gente, esse tipo de pensamento, ele é muito antigo. Ele é muito antigo. Lá no século XIX, que é 1800 e bolinha, o pessoal pensava assim. Isso aí na época que ainda não se existia um método para ensinar atuação. Do século XX para frente, que é 1900 para frente, 1901 para frente, né? Já começaram a surgir métodos para ensinar atuação e isso mudou completamente. E em aula de teatro, o que eu faço é tentar ensinar os alunos a partir de métodos de atuação. E todo aluno agora que está entrando nas minhas turmas, eu estou tentando deixar bem claro que o que a gente vai fazer ali é treinar a atuação. Esse vai ser o foco das aulas de teatro que eu vou dar, porque isso é uma aula de teatro, eu vou ensinar eles a atuar. Se a gente for montar uma peça, vai ser mais pra frente. E é isso. O foco vai ser treinar. Eu até já falei algumas vezes, né, que montar uma peça e treinar são coisas diferentes. São coisas diferentes.
Eu até para tentar explicar melhor para os alunos essa questão, eu estou dando o exemplo de uma aula de natação, por exemplo. Um aluno que entrou agora na aula de natação não sabe nadar. Será que o professor vai pegar esse aluno e no primeiro dia já arremessar ele no fundo da piscina? Na parte fundo da piscina, jogar o aluno assim, vai? Não, óbvio que não. E todo mundo tem clareza disso, todo mundo sabe disso. Por isso que aparece até absurdo esse exemplo que eu tô dando. A pessoa vai pensar, lógico que o professor não vai fazer isso. Então, por que existe essa ideia de que numa aula de teatro a primeira coisa que o professor vai fazer já vai ser começar a montar peça com os alunos? Não sei por que existe. Porque isso deveria ser visto tão absurdamente quanto jogar o aluno no fundo da piscina. Sabe? O aluno ele tem que ter um preparo para poder montar uma peça depois. Ele tem que treinar antes. Da mesma forma que um aluno de natação, primeiro ele vai aprender a nadar, boiar bonitinho, para depois de, sei lá, talvez meses, o professor deixar ele começar a experimentar e ir para a parte mais fundo da piscina. Para não correr risco de vida mesmo. Sabe? São etapas. E da mesma forma, numa aula de teatro, primeiro o professor vai ensinar o ator a atuar. E eu já fiz trocentos vídeos aqui sobre isso, sobre o método que eu uso, né, mais atualmente, que é o The Middle. Primeiro eu vou ensinar o ator a atuar, ou seja, o aluno boiar, né, fazendo essa comparação com uma aula de natação, para depois eu já talvez começar a montar alguma coisa com eles. Que no caso da natação seria o professor começar a deixar o aluno ir para a parte mais funda da piscina. Então esse vídeo que eu tô fazendo aqui, ele é meio que um desabafo também. Porque essa noção de que aula de teatro só tem o nome de aula e na verdade durante a aula não é aula coisa nenhuma, é ou montar peça ou ficar brincando, isso é uma noção que me entristece, me deixa meio triste, sabe? Porque isso tem a ver com a minha profissão, é a minha profissão, é dar aula de teatro, é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. E ver que existe esse mal-entendido, essa confusão do significado de aula de teatro, a impressão que dá parece que as pessoas acham que tem esse título aula de teatro só pra, não sei, só porque é um nome genérico, aula de teatro. Mas na verdade o aluno vai lá e vai ficar brincando ou montando peça, sabe? Só pra se equiparar com outras aulas mais sérias, como de violão e de outras coisas, sabe? Pintura, teclado. Sendo que não. A aula de teatro deveria ser vista com tanta seriedade e compromisso e importância quanto qualquer outra aula. O professor também, no caso eu, né, professor, também estou lá para ensinar os alunos passo a passo a atuar e não é um passatempo para os alunos ir lá e brincar e depois ir embora, depois de ter brincado com os amiguinhos, sabe? Lógico que durante a aula a gente também brinca, entre aspas, né? Eu faço exercício com eles que são divertidos, eu busco deixar os exercícios divertidos, mas sempre com um objetivo a mais por trás, que é ensinar a atuar. Aí que tá o grau de seriedade, né? Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que vocês acham em relação a isso, porque é algo que eu tô começando a perceber que me afeta, assim, sabe? Me deixa meio triste, porque, nossa, é a minha profissão e parece que o pessoal menospreza nesse sentido, sabe? Enfim, comentem aí o que vocês acham desse assunto. Compartilhem o vídeo se vocês acham que o que eu falei aqui também pode ajudar outras pessoas de alguma forma. Curtam o vídeo também, enfim. É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau, tchau.